acho que nada melhor do que a gente começar a falar, né, com o objetivo de levar cura, né, se tornar um agente de cura, de a gente entender toda a dinâmica do adoecimento. Né, a doença, ela não começa no seu corpo físico, tá? São raras as exceções que fazem com que a doença ela comece no nosso corpo físico, tá? E eu já vou falar disso agora para você. Existe sim, Rodrigo, alguma situação onde o adoecimento ele é diretamente ligado ao corpo físico, que ele não passa por essa dinâmica que você vai estar mostrando aqui pra gente? Sim, acontece algumas situações. Uma das situações onde a doença acontece direto no nosso corpo físico é quando a gente tem traumas. Então é claro que se eu estou aqui com você e levo uma pancada na minha cabeça, levo uma pancada nas minhas costas, né, bato com o meu braço em algum lugar, é claro que aquela região ela vai ficar dolorosa, é claro que eu vou ter dor naquela região, é claro que eu posso ter uma disfunção estrutural naquela região. E aí sim, né, o sintoma que pode ser decorrente disso pode, né, tá ligado a esse trauma e não a essa dinâmica do adoecimento que a gente vai ver aqui. Tá? Então já anota aí, o que eu sempre tenho que fazer de pergunta para os meus clientes, para os meus pacientes, é se eu tenho traumas associados, né? Então se eu chego com uma dor de cabeça, é importante perguntar se teve alguma pancada, se fez algum movimento brusco na tua cervical, se fez algum, né, gesto brusco, para quê? Para eu poder descartar, né, uma alteração estrutural ali, que não acompanha essa dinâmica do adoecimento que você vai ver. Mas a própria associação americana de psiquiatria, ela fala que 90% dos nossos sintomas, 90% das nossas doenças, elas estão ligadas às questões emocionais, né? Então eles falam que se a dor, né, se o teu sintoma, se a tua doença, ela não for de forma primária, né, ela é de forma secundária com o emocional envolvido ali. Então qual é essa dinâmica do adoecimento, né? O nosso processo de adoecimento, como eu estava falando, ele não começa na nossa parte física, não. Ele começa numa outra esfera. Então a primeira esfera que adoece, nossa, se assim a gente pode falar, é a parte vibracional. Só que quando a gente fala em vibracional, a gente muitas vezes já está querendo pensar, né, em frequência vibracional, em campo eletromagnético, que não. Quando eu estou falando vibracional aqui, eu estou querendo falar a nível celular, a nível ali da biologia molecular nossa. Então o nosso primeiro nível de adoecimento, ele acontece a nível mitocondrial, né? Nas nossas células ali, a nível celular. E por isso que muitas vezes, quando esse adoecimento ele começa a nível celular, nenhum anti-inflamatório age a nível celular. Nenhum antibiótico age a nível celular, nenhuma quimioterapia age a nível celular, né? Nenhuma medicação que a gente tem hoje aqui age a nível celular. Para que a gente possa agir a nível celular, a nível mitocondrial ali, muitas vezes a gente vai estar trabalhando a nível de suplementação, né? Ou vai estar trabalhando a nível de fatores de auto-organização. Então, quais são o que atua a nível celular nossa, né? E que pode nos ajudar? Fatores de auto-organização, né? Florais quânticos agem a nível celular, mas principalmente, gente, algo que só depende da gente, nossos pensamentos e as nossas emoções. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas têm a capacidade de alterar a nossa molécula, né, celular. Ela tem a capacidade de alterar o nosso arranjo celular, muitas vezes nos conduzindo ou para a saúde ou nos conduzindo para a doença. Nada na nossa vida, nem na minha, nem na sua, nem na do teu cliente, nem na do teu assistido, acontece por acaso. Tudo tem um para quê. Tá? E o que está comandando a gente é justamente esse nosso nível, né, vibracional, que é o nosso nível ali, que a gente está querendo falar sobre a matriz celular, né, que é influenciada pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Tá? Então a doença ela começa nesse nível. Esse é o primeiro nível que a gente pode falar
do adoecimento, tá? E aí a gente passa para um segundo nível do adoecimento, que é o nível sensorial, que é quando a gente já sente os sintomas, né? A gente já sente que está doente, a gente já se sente sem disposição, a gente já se sente muitas vezes cansado, fadigado, já se sente muitas vezes com dores, né? Seja dores musculares, seja uma dor de estômago, seja alterações ali já na parte intestinal, como cólicas, como a região do abdômen sensível à palpação, como se já tivesse inflamada aquela região, muitas vezes já apresentando diarreia, já apresentando sintomas, mas quando a gente vai fazer um exame laboratorial, não aparece nada. Eu faço um exame de sangue, não aparece alterado, né? Eu faço uma endoscopia, eu não consigo achar nenhuma alteração no meu estômago, né? Eu faço uma colonoscopia e o meu intestino, o reto, a parte do intestino, tá tudo normal, mas eu tenho um sintoma, né? O nosso cliente, o nosso paciente, ele tem o sintoma, ele já está sofrendo ali, mas ainda não está aparecendo nos exames laboratoriais, nem exame de sangue, nem tomografia, nem qualquer outro exame. Isso mostra o quê? Que o processo de adoecimento dele está no nível sensorial, então já é uma segunda camada, já é um segundo nível, mas está no nível sensorial. Então quando a gente está no primeiro nível e quando a gente está no nível sensorial, gente, os exames não dão alterados. Estou dizendo para você que, né, a gente, antes de chegar a nível estrutural, a gente tem um nível sensorial, né, que é muitas vezes onde a gente sente todos os sintomas, mas não aparece nos exames, tá? E você precisa saber disso, porque muitas vezes o teu cliente, o teu assistido, ele vai estar chegando ali, né, teu paciente vai estar chegando para você atender ele, relatando que ele já foi em diversos médicos, que ele fez diversos exames e que ele não consegue diagnosticar a causa do sintoma dele, a causa do adoecimento dele. E que muitas vezes as pessoas ficam falando para ele só que é da cabeça, é da cabeça, é da cabeça, só que ele não compreende. E pode ser sim da cabeça, tá? E que não apareceu ainda nos exames laboratoriais porque está no nível sensorial. Para só depois chegar para gente no nosso nível estrutural. Então só depois que eu passo pelo nível celular, pela parte mitocondrial, que é o nosso nível vibracional, passo pelo nível sensorial, é que eu chego no nível estrutural. E aí sim, quando eu tenho um sintoma manifestado já na minha estrutura, né, aí ele começa a aparecer nos exames laboratoriais. Né? Aí sim ele pode detectar numa endoscopia, aí pode ser detectado numa colonoscopia, numa tomografia, numa ressonância, no exame de sangue, qualquer tipo de exame que você faça. Mas tenha a certeza, né, que antes mesmo de ser detectado por um exame, esse teu cliente, esse teu assistido, teu paciente ou você, né, já estava doente. Já estava no processo de adoecimento. Por quê? Porque começa a nível celular, começa a nível mitocondrial. E muitas vezes, gente, sair do nível celular para o nível estrutural pode levar anos. Né? Tem pessoas que dentro desse processo pode levar 20 anos, 30 anos, 10 anos. Tudo vai depender da massa do conflito. Muitas vezes o que você está manifestando hoje, ou que o teu cliente, o teu paciente está manifestando hoje, né, o teu assistido, não começou hoje. Pode ter começado há anos atrás, por causa dentro da nossa dinâmica do adoecimento, onde o primeiro nível é o nível ali celular, o nível de matriz celular nosso, né? Onde ali o que interfere são os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? E hoje a gente tem vários autores que falam disso, que o pensamento e a emoção pode mudar o nosso arranjo da nossa molécula de DNA ou o nosso genes ali, levando a gente para um processo de saúde ou um processo de adoecimento. Depois, a gente tem o nosso nível sensorial, onde a gente já tem sintomas, mas não aparece nos exames laboratoriais, para depois manifestar no nosso físico, no nosso corpo físico, que é o nosso nível estrutural, né? Então a gente tem que compreender essa dinâmica.